Olá, criançada! Como vocês estão? Meu nome é professor Fábio. Eu sou o professor de ciência de vocês. Hoje vamos falar um pouco sobre a diversidade dos seres vivos. Ou seja, vamos falar um pouquinho sobre os diversos seres vivos que existem em nosso mundo. Olhem para essa foto. Podemos ver vários seres vivos aqui. Uma árvore, podemos ver muitas plantas, leões, pássaros, zebras. Tem muitos seres vivos aqui nessa foto, fora o que a gente não citou, né? Existe uma grande variedade de seres vivos existentes na Terra. Podemos citar os cachorros, passarinhos, lagartixas, formigas, bananeiras, cogumelos. Eles vivem em diferentes ambientes e se relacionam entre si e com o meio. Mesmo sendo muito diferentes entre si, todos os seres vivos têm algumas características em comum que o definem ser um ser vivo, ou seja, aquelas características que faz com que aquele ser seja um ser vivo e não um ser não vivo. Quais são essas características? Vamos citar duas aqui. Normalmente, o corpo de todos os seres vivos, ou seja, todos os seres vivos são compostos por pequenas unidades que chamamos de células. Algumas são tão pequenas que só podem ser vistas por lente de aumento ou até mesmo por microscópio, ou seja, são tão minúsculas que só através do microscópio para a gente poder enxergar essas células. Outra característica comum dos seres vivos é que todos os seres vivos têm que passar pelas fases de nascimento, desenvolvimento, reprodução e morte. É o que chamamos de ciclo da vida, ou seja, todo ser vivo tem que passar por esse ciclo. Vamos lá? Os grupos de seres vivos. Quais são os grupos? Aqui temos alguns. As plantas, os animais, as algas, os fungos e as bactérias. Vamos falar um pouquinho sobre cada um, pessoal. As plantas. Que grupo é formado das plantas? Podemos citar a bananeira, o pé de manga, as rosas e muitos outros exemplos de planta, né? Em volta aí na sua casa, no seu quintal, no ambiente onde é que você vive, com certeza deve ter algum exemplo de planta. Uma característica marcante das plantas é que quase todas as espécies de plantas são capazes de produzir o próprio alimento. Esse processo de produção do próprio alimento chamamos de fotossíntese. A maioria das plantas faz seu próprio alimento através desse processo. As plantas podem viver em diversos lugares, fixas ao solo, sobre outras plantas ou na água. Muitas delas servem de alimento para outros animais. Provavelmente você já deve ter visto na zona rural alguém cortando a cana de açúcar para fazer ração, ou capim para servir ao gado, por exemplo. Ou seja, nesse sentido aí eles estão servindo de alimento para os animais. O ser humano também, nós comemos algumas plantas, como por exemplo as hortaliças, que é o alface, que é uma espécie de planta, e vários outros exemplos, né? Vamos lá? Os animais. Diferentemente das plantas, os animais se alimentam de outros seres vivos. Ou seja, as plantas produzem seus alimentos na sua maioria, porém os animais não. Os animais não possuem essa capacidade de produzir o próprio alimento. Então, por isso, os animais, para sobreviver, eles têm que ingerir outros seres vivos, podendo ser plantas ou até animais, dependendo, né? Podemos encontrar animais de diversos tamanhos, dos pequeninos, como as borboletas, aos grandes, como as baleias. Eles podem ser encontrados em ambientes terrestres ou aquáticos, ou seja, podemos encontrar animais tanto vivendo na água quanto na superfície terrestre. Tem animais que voam, né? Podemos encontrar vários animais, citar diversos exemplos de animais. Vamos lá, mais um. As algas. Olha a foto das algas. As algas, ao contrário das plantas, as algas são bem aquáticas, ou seja, vivem nos oceanos e em lugares úmidos. Por que é diferente das plantas? Porque tem plantas que vivem no subsolo, na superfície terrestre, né? E já a alga não, elas são aquáticas. Mas assim como as plantas, as algas também produzem seu alimento através da fotossíntese, ou seja, as plantas e as algas produzem seu alimento, né? Existem muitos tipos de algas. Algumas podem ser vistas por microscópio, porém,
Tem outras que podem medir vários tamanhos, vários metros de comprimento, ou seja, as águas podem ter vários tamanhos, tanto minúsculos ou até grandões, que podem medir metros. Viram aí uma foto da alga? Já viram em algum lugar? Os fungos. Os fungos não realizam fotossíntese. Eles se alimentam de outros organismos, como plantas ou animais mortos, ou por parte de outros seres vivos. Essa alimentação ocorre através de uma absorção desses nutrientes, não através de ingestão, no caso dos animais. Como assim? Os animais, eles se alimentam ingerindo. Ou seja, por exemplo, o ser humano, que é um ser vivo, né? Aliás, o leão, ele ingere carne, ou seja, ele coloca para dentro do seu organismo. Já os fungos não precisa. Essa absorção acontece de forma externa e não precisa ingerir. Aí sim eles absorvem o seu alimento. O cogumelo, acho que é provavelmente o fungo mais conhecido, né? Ele pode ser visto a olho nu, ou seja, não precisa de microscópio para a gente ver esse fungo, o cogumelo. Olha aí uma fotinho ao lado, já viram no lugar? Alguns cogumelos, né, são comestíveis e podem fazer parte da alimentação do ser humano. Outros são venenosos e podem nos deixar doentes. Então, criançada, nunca se encontrar um cogumelo por aí, no ambiente, em algum lugar, nunca sai pegando e comendo, tá bom? Pode fazer mal. Então, jamais façam isso, tá bom? As bactérias. As bactérias só podem ser vistas por microscópios, pois são muito pequenas. Elas estão em toda a parte, no ar, na água, no solo e nos seres vivos. Algumas provocam doenças, como as cáries no dente, mas a maioria são inofensivas aos demais seres vivos. Certas bactérias vivem no interior do nosso corpo e auxiliam no processo de digestão dos alimentos. Ou seja, a bactéria está presente em praticamente tudo, né? Dentro do nosso organismo, está presente nos seres vivos, no ar, na água. As bactérias, junto com os fungos, elas se alimentam de forma parecida, através da absorção e os dois participam no processo que chamamos de decomposição. Tanto os fungos quanto as bactérias participam desse processo que chamamos de decomposição. Uma das formas de evitar que os alimentos estraguem, ou seja, que entrem em estado de decomposição, ou seja, que encham de fungos e bactérias, é mantê-lo na geladeira. Certo, pessoal? Então, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouco dessa aula breve sobre os grupos de seres vivos. Então, qualquer dúvida, nos procurem no grupo.